Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas aqui na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Fala, amigos da TV Brasileira, da Prudente News. Meu destaque hoje é sobre a candidatura que se aventa à frente de Sérgio Moro. E ao avaliar aí os comentários, daqueles que são oposição ao presidente Bolsonaro, a provável candidatura do Sérgio Moro como presidente da República no ano que vem, de acordo com algumas pesquisas, essas pesquisas que a gente não pode levar fé nenhuma, mas diante dos próprios comentários da oposição ao atual governo Bolsonaro, a possibilidade dele chegar a 10% das eleições aí de voto. Qual o objetivo disso? Lançar o Moro. Apenas, prestem atenção, apenas tirar voto de Bolsonaro para ter a certeza de um segundo turno contra quem? Quem? Lula. Então vejam vocês, o interesse da terceira via não é chegar ao poder do grupo, por um grupo, não. É tirar o poder daquele que não faz parte de nenhum grupo. Como eu sempre digo aqui, estão todos unidos, todos juntos. Eles só fingem ser inimigos para você, para mim. Mas lá, nos jantares, a porta fechada, nos bastidores, são todos juntos contra aquele que não faz parte da equipe deles, que é o presidente Bolsonaro. Dane-se o Brasil, dane-se você, dane-se o futuro. A estratégia é fazer acontecer um segundo turno, seja de que forma for, como for, para que o Bolsonaro e Lula fiquem numa disputa desse segundo turno. Independente de que custo o Brasil vai pagar por isso. Independente de quem seja o candidato que tem possibilidades de vencer o presidente Bolsonaro. Seja ele até um ex-presidiário descondenado pelos amigos do STF. E você aí tocando trombeta e achando graça de tudo isso e sendo mais manipulado do que nunca como um gado e ainda julga os outros de serem gado. Fica a dica. Ok, olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta semana que a taxa de inflação do país deve atingir o seu pico em setembro e começar a cair a partir deste mês. Ele está otimista em relação à economia brasileira. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que está aí o seu otimismo em relação à economia brasileira, que tem alguns setores muito complicados em relação à inflação, né? A inflação chegar no topo dela e se estabilizar, avaliando a média dos últimos 12 meses, é um sinal positivo. Mas mais do que imediato e mais necessário é começar a cair ou se equilibrar o preço das coisas. E quando eu digo das coisas, eu digo de tudo. Energia, gás, combustível, cesta básica. Hoje está mais do que provado, a não ser quem vive na bolinha da posicionamento político e só basta isso, a gente sabe que o impacto econômico é mundial. Os Estados Unidos sofrem uma elevação de inflação nunca vista antes nos últimos 50 anos dos Estados Unidos, 30 anos. E assim a economia no mundo todo. Então a gente fica por um momento com uma expectativa boa com essa notícia, porque eu sempre disse aqui que trata-se da macroeconomia, dos alicerces econômicos do país, da estrutura financeira de um país. Se eles se equalizam, se eles se equilibram, a consequência é ele se equilibrar como um todo até chegar aqui ao baixo afegão, que somos todos nós, né? Então a gente torce para que o Brasil continue mantendo seu equilíbrio econômico, venha aí uma pancada grandes na economia mundial, não na economia brasileira. Isso já se demonstra em números em vários países, não só aqui. Nos Estados Unidos o combustível subiu mais de 30% e assim por diante. Então a gente, por um outro lado, fica na boa expectativa que se os nossos índices começam a encontrar equilíbrio, consequentemente toda a economia logo se estabiliza e encontra um equilíbrio razoável para que todos nós possamos ter tranquilidade para poder consumir aquilo que mais necessitamos.
Vamos torcer para isso, né? Ok, olha, o Tribunal Superior Eleitoral realizou na segunda-feira a cerimônia de abertura do código-fonte das urnas eletrônicas. O procedimento marca o início do processo eleitoral de 2022. O código-fonte é um conjunto de linhas de programação com as instruções para que um software funcione. A abertura serve para que a sociedade civil, também os especialistas, possam avaliar se a configuração opera corretamente. Isso normalmente é feito 6 meses antes das eleições, mas o Superior Tribunal Eleitoral resolveu fazer com 1 ano de antecedência para dar mais transparência ao processo. Adolfo Padilha, qual é a sua opinião? Você acha que esse processo que está sendo feito vai trazer mais tranquilidade aí sobre a segurança das urnas eletrônicas? Olha, vocês viram o que aconteceu ontem nas redes sociais, né? Na mais poderosa rede social do mundo, né? E eu fiquei sabendo que o dono do Facebook vai chamar o Barroso para dizer lá o que ele faz na urna eletrônica brasileira para que a urna eletrônica brasileira seja inviolável, enquanto todo o sistema de tecnologia do mundo são passíveis de violação. Fica cada vez mais caracterizado o quanto era importante a gente ter o voto auditável, o quanto é importante a gente ter o voto auditável. E para quem acha que essa guerra foi perdida, eu lembro aqui, tivemos a maioria dos votos, perdemos por ser uma peça da Constituição Federal, precisava da maioria, mais um terço, mais uma parte, por isso que não deu certo. Digo aqui para quem disse que o governo perdeu, que todas essas ações que você vê o Barroso correr atrás agora, são reflexos da pressão popular que aconteceu, que agora ele precisa demonstrar claramente, já convocou as Forças Armadas, agora vai abrir vai fazer a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas, né? Era um procedimento que costumava ser feito 6 meses antes das eleições, agora ele decidiu antecipar. Tudo isso é para acalmar a gente. Nós queremos o voto auditável. Sabe por quê? Porque temos a certeza, como ele também tem, que a nossa urna eletrônica é assim inviolável, como qualquer outro sistema de tecnologia existente no mundo. Mas vamos ver o que vai dar essa brincadeira do ministro Barroso. Muito bem, é isso aí. Nós vamos num rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas. Tempinho só, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prorrogou por 60 dias a validade da medida provisória que institui o Auxílio Brasil, um programa desenvolvido pelo governo federal para substituir o Bolsa Família. A decisão foi publicada no Diário Oficial da segunda-feira. A medida provisória, enviada em 10 de agosto, teria validade até o dia 8 de outubro. E com a prorrogação, os parlamentares terão até o dia 7 de dezembro para discutir a proposta. Adolfo Padilha, você acha que é tempo hábil aí para os parlamentares discutirem essas questões aí em relação ao Auxílio Brasil? São 14 milhões, quase 15 milhões de pessoas atendidas, né, no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil diferencia, entre outras coisas, do 13º que foi criado pelo governo Bolsonaro, que não existia antes. Busca um pouco mais de pessoas que são os invisíveis, né? E o Congresso alonga um pouco mais o prazo, prorrogou por mais 60 dias a validade dessa medida provisória. Por que será que eles querem discutir? Será que eles querem discutir um valor maior do que está sendo proposto pelo governo? Para colocar o governo em saias justas e a economia a gente vê depois? Que nem esses mesmos que pediu para todo mundo ficar em casa, fecha tudo, e a economia a gente vê depois. E hoje a gente está vendo os reflexos dessa economia, o que aconteceu com o emprego, o que aconteceu com o preço de tudo, o que está acontecendo a nível mundial, o preço que nós estamos pagando pela estupidez do fecha tudo e fica em casa. Essa turma é a mesma turma. O que eles querem com essa prorrogação de 60 dias? Chegar lá na frente e dizer que os 300 proposto pelo governo é pouco, que tem que pagar 600 para fazer o lobby político, vésperas de um ano eleitoral? Vindo do Congresso Nacional, a gente pode esperar qualquer coisa. Quando a gente lembra que o Alcolumbre está sentado em cima da sabatina do novo ministro indicado pelo governo
e é um silêncio terrível, né, do STF, é um silêncio terrível dos órgãos de imprensa sobre isso, você vê como o sistema brasileiro está errado, precisa mudar muita coisa. Não pode só uma só pessoa, onde nós elegemos tantos representantes, ter esse poder na mão. Porque quando ele tem esse poder na mão, ele barganha. E quando ele barganha, não é pensando em você ou pensando em mim. Quando ele barganha pensando nele e no grupo dele, com uma coisa que é nossa, o nosso dinheiro. É isso que acontece em Brasília, quando se tem muito poder por um sistema atrasado e que precisa ser mudado, que é o nosso sistema político, né? Nós não vivemos hoje, o presidente não tem autonomia plena. Pessoas como a posição do Alcolumbre, que hoje é o responsável no Senado pela indicação da Sabatina, está lá segurando o processo. E tantos outros absurdos que a gente já viu ele ver como presidente do Senado, Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Isso um dia vai ter que mudar. Ok, olha, os partidos de oposição entraram na segunda-feira com uma ação no Ministério Público Federal pedindo a abertura de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, pela manutenção de empresas em paraísos fiscais. Vamos lá, então. Adolfo Padilha, como é que fica essa situação aí? Ficou ruim para o ministro e também para o presidente do Banco Central? Ou você acha que é uma situação normal, tranquila, para ser resolvida aí no campo político? Os caras tentam achar de tudo aqui. Eles tentam achar no Bolsonaro, não acha nada. Aí vai nos filhos do Bolsonaro, não acha nada. Aí eles vão na esposa do Bolsonaro, não acha nada. Agora eles vão no Guedes por causa de uma offshore. Offshore qualquer um tem. Todo mundo tem. Se ela for reconhecida e legalizada, não é crime nenhum. Agora, existia Paulo Guedes antes do governo Bolsonaro. Ele sempre foi um economista, sempre foi um aplicador de bolsa, sempre foi um cara que mexeu com instituições financeiras. Né? Queriam o quê? Que ele abrisse mão dos seus pseudos ganhos diante da economia mundial, diante da economia global, diante do que o dólar reage como reage. Seria o Paulo Guedes, então, o homem que domina a alta do dólar? Seria o Paulo Guedes o homem que domina a Bolsa de Valores mundial? É um absurdo, tão absurdo essas coisas. Sorte dele que ele ganhou dinheiro. O importante é que a gente vê ele agindo na nossa economia de uma forma... Só não fez melhor porque esses mesmos partidos, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, PSB e PT, trabalham contra o governo federal. Só por isso que ele não fez melhor ainda. E eles querem o que agora? Eles querem ver se a offshore, qual é o problema da offshore que o Paulo Guedes faz parte ou tem participação. Como ele já disse, legalizada, paga o que tem que pagar, tudo certinho, já existia antes, é o modus, é o que ele vive, é a profissão dele. Qual é o crime? Qual é o crime? O crime é hoje ver tanta gente estúpida querendo ver crime em tudo, em troca de uma narrativa política e seguindo um berrante virtual, como se fosse totalmente aloprados, como não tivesse condição de pensar, de raciocinar o que faz parte desse jogo e o que está em jogo e qual o interesse verdadeiro deles. Isso sim que é de dar pena. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje, falando da corrida eleitoral já do próximo ano. Pré-candidatos à presidência da República no próximo ano, 2022, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, e o apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz da Atena, estavam discutindo o cenário eleitoral durante um jantar em São Paulo. No mesmo dia, mais cedo, Ciro participou de manifestações aí convocadas por partidos de esquerda e sindicatos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar a Avenida Paulista, ele foi hostilizado por militantes do PT e quase agredido com pedaços de pau. Ele convidou o da Atena para ser seu vice numa chapa concorrendo à presidência da República. Adolfo Padilha, você acha que emplaca aí a dobradinha Ciro e da Atena? Eu acho também uma dobradinha boa, Ciro Gomes e o da Atena. Eu acho que pode sair aí uma boa dupla para disputar as eleições do ano que vem. Se tem chances, já é outra realidade, né? Se tem chance. O que é novo nisso aqui pra gente? A máscara do Datena caindo. Aquele Datena que faz aquele discurso na televisão, aquele Datena que já tá com ritmo de campanha no programa dele e todo mundo fica fingindo que não vê, que já criou até o teu bordão de campanha, né? Só no meu, né? Só no meu. E quem assiste um pouco do Datena tá percebendo isso.
O que é novo aqui é ter caído a máscara do Datena. É ele se ter mostrado um cara tão volúvel, né? Muda tanto de opinião que nem biruta de aeroporto. O Ciro Gomes, eu tenho uma posição sobre ele. O Ciro Gomes, para a gente falar sobre ele, a gente tem que fazer tratamento psicológico, porque ele é um cara que a gente nunca consegue entender. Ele tem momentos de lucidez e a maioria dos momentos dele é de loucura. Visto agora na manifestação pífia e ridícula da oposição, mesmo bombada por grandes artistas, mesmo bombada pela mídia tradicional, deu um minguadinho de gente lá, ele quase apanhou, quase levou pancada lá de pau na cabeça do seu próprio grupo. Ou seja, eles tentam criar uma terceira via, mas como eu disse no meu comentário aqui, a terceira via faz parte do mesmo sistema. A terceira via é ver quem consegue tirar mais votos do Bolsonaro para o Lula poder ir para o segundo turno. Você acha que eu tô louco? Começa a avaliar e você vai ver, né? E louco de quem ainda vota no Lula, né? Louco não, né? Faz parte da quadrilha, é co-participante de tudo, porque apoia tudo que esse cara fez pelo Brasil, o rombo que esse cara causou com a quadrilha dele. E Datena e Ciro Gomes, para mim, é uma boa dobradinha, porque em algumas coisas eles combinam, que é no interesse próprio e não no interesse nosso. Pode ter certeza disso. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu.